são contribuintes do ICMS. Tá certo? E aí o que ele fala? Nessa situação hipotética, o recolhimento do DIFAL, do diferencial, de novo, caindo na prova, como eu falei, olha, vou falar de novo, vou olhar para você nos seus olhinhos para depois a gente marcar posição. Todas as provas dos concursos, desde o Rio Grande do Sul, Distrito Federal, vai dar uma olhada lá, Ceará, Alagoas, 2 vezes, caiu o DIFAL. Pô, os caras gostam disso. Vamos lá. Agora, olha que situação interessante. Nessa situação hipotética, né, que vem o DIFAL, né, Wallace? Exatamente. O recolhimento do diferencial entre a alíquota de ICMS interna e interestadual é de responsabilidade de quem? Olha só que interessante. Ele já está querendo saber de quem é o recolhimento do diferencial entre a alíquota interna e interestadual. Veja que a Alfa estava lá no Rio Grande do Sul, vendeu para a Beta, localizada em Roraima. Então aqui ela vendeu para quem vai revender, não se fala em DIFAL. O DIFAL só aparece quando a Beta, que está em Roraima, vende para Pedro, no Distrito Federal, um não contribuinte, e para Paulo, em São Luís do Maranhão, um não contribuinte. Então esse DIFAL é um DIFAL muito especial. Como é que a gente chama ele? Tudão, é o DIFAL para o não contribuinte. É o DIFAL da emenda constitucional do comércio eletrônico. A emenda que, a princípio, a empresa está no estado e, a princípio, o consumidor final não contribuinte está no outro estado. E a necessidade dessa emenda foi justamente transferir o DIFAL para o estado de consumo. E essa transferência se deu paulatinamente, 2016, 2017, 2018, até chegar em 2019. A partir de 2019, toma cuidado com o que eu estou falando, a partir de 2019, todo esse DIFAL vai ser calculado para o estado de consumo. Para o estado do Distrito Federal, por causa do Pedro, para o estado de Maranhão, por causa do Paulo. Agora, quem é que paga o DIFAL? É o não contribuinte que está lá na ponta? Claro que não. Né? Quem vai pagar é, a princípio, aquele que vai vender para o não contribuinte do outro estado. Então, o contribuinte do ICMS que vai pagar esse DIFAL. Então, ele é contribuinte, ele vai pagar o imposto para o seu estado e quando ele for pagar para o outro estado, aí tem uma situação interessante que caiu na prova da Cefaz Alagoas, através do que eles chamam uma GNRE, que caiu na prova da Cefaz Ceará, na prova discursiva. Estou falando para vocês que a banca CESP ama DIFAL. Tudo bem? E aí ela perguntou assim, inclusive, a cobrança desse diferencial de alíquota para o não contribuinte é através de uma GNRE. O que é uma GNRE, galera? Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais. Para que serve a GNRE? É para que um contribuinte do ICMS, mas que não é contribuinte naquele outro estado. Então, eu sou um contribuinte em Roraima, eu sou a Beta Suprimentos. Eu tenho que pagar tributo para o Distrito Federal e para o Maranhão. Como é que eu faço isso? Vou abrir uma inscrição no cadastro deles? Quer dizer, às vezes vai ficar mais caro a emenda que soneto. Ou seja, eu vendi um produtinho pela internet, vou ganhar lá R$5 de lucro, mas eu vou ter que abrir uma inscrição lá no outro estado e no outro estado, 2 inscrições, contratar contador, contratar uma pessoa para poder fazer isso para mim, para poder vender esses R$5 de lucro aí, que não vai ter mais lucro. Você está entendendo? Não precisa se cadastrar no cadastro de contribuintes do outro estado. Basta você fazer uma Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais. Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais. Tá bom? Uma GNRE. A banca conhece, a banca gosta de cobrar isso. Nós estamos indo no nível do detalhe. Então, quem a princípio vai pagar esse DIFAL? É a Beta Suprimentos e Tecnologia Limitada, lá de Roraima, pagando o DIFAL para o Distrito Federal, pagando o DIFAL para o Maranhão. Então não é a Alfa, não é o Pedro nem é o Paulo, não é o Pedro somente e não é o Paulo somente. Tá bom? Gabarito, então, da questão feita pela CESP, Beta Suprimentos, alternativa letra A. Fechou, galera? Entendi tudão. Outra questão. Essa questão eu peguei uma prova agora de procurador de contas, lá do MPC, Ministério Público lá do Pará. Então vamos lá. Determinada empresa brasileira de transporte aéreo. Eu achei a questão interessante, eu gosto desse tema, porque acaba pegando os alunos, eu não quero que pegue você, eu quero que você saiba o posicionamento do arrendamento mercantil internacional. A história é arrendamento mercantil internacional. Qual o posicionamento jurisprudencial para a nossa prova? Qual o posicionamento da nossa legislação estadual? Eu preciso disso na tua cabeça. Vamos partir para cima? Inclusive a CESP gosta de cobrar isso na prova. Então nós precisamos ir no nível de prova da CESP. Vamos lá junto? Então, fechou, tudão.
É só nós. Determinada empresa brasileira de transporte aéreo de passageiros, né? Determinada empresa brasileira de transporte aéreo de passageiros firmou o contrato de arrendamento mercantil. Olha lá, contrato de arrendamento mercantil com o fabricante de aeronaves estrangeiras que disponibilizou os veículos no Brasil sem antecipação da opção de compra. Olha que interessante. Disponibilizou os veículos no Brasil sem antecipação da opção de compra. Ou seja, o veículo está aqui, mas ele, quando fala que não tem a opção de compra, essa antecipação da opção de compra significa que o veículo vai retornar para o exterior. Ele está aqui de forma temporária. É diferente quando você tem o contrato que já está previsto nele a opção de compra. Então ele vai ser transmitido definitivamente para o arrendatário. Vamos lembrar, o arrendamento mercantil que está sendo citado aqui é o arrendamento internacional. O arrendador está fora do país e o arrendatário está no Brasil. Nas empresas de transporte aéreo é muito comum que, a princípio, você tenha o arrendador das aeronaves, o dono das aeronaves no estrangeiro, e ele arrenda para a companhia aérea brasileira. Mas essa aeronave vai voltar para o exterior. Então, isso é uma situação bastante interessante. Vai na telinha. É uma situação bem especial, mas também é uma situação que, a princípio, já caiu em prova, né? A CESP está cobrando. Então, ele fala assim, ó. Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que o ICMS, né, letra A, não deverá incidir, pois não ocorre a circulação jurídica de bens no arrendamento mercantil. Estudão. Boa pergunta, hein? Letra B, não deverá incidir, pois os estados não têm competência para tributar operações de importação sob a pena de usurpar a competência aduaneira da União. Né? Letra C. Deverá incidir, pois para que haja incidência tributária, são relevantes apenas os efeitos econômicos dos negócios jurídicos, não importando seus conteúdos nem formas de direito privado. E é interessante que a partir dali, olha a banca, né? A letra A e B, ela bota não deverá incidir. A letra C, D e E, ela deverá incidir. Mas é interessante que a tua prova não vai ser assim, vai ser só uma frase, certo e errado, uma outra frase, certo e errado. Quer dizer, a banca, ela faz essa ideia, mas às vezes você vai ter que pensar assim, será que incide ou não incide? O Wallace está dando uma cola aqui, incide ou não incide? Nós temos dentro do campo da não incidência, né, informações como alocação, arrendamento mercantil e o comodato, né, que a princípio só há uma entrega do bem, mas depois o bem é devolvido, né, como situações de não incidência do tributo. O arrendamento mercantil claramente está amparado por não incidência, exceto na opção de compra. Mas essa é uma situação excepcional, porque a gente está falando do arrendamento internacional. Então ele fala ali, ó, letra C, deverá incidir, pois para que haja incidência tributária são relevantes apenas os efeitos econômicos dos negócios jurídicos e não importa seus conteúdos nem forma de direito privado. Letra D, deverá incidir, pois o fato gerador de ICMS incidente sobre operações de importação configura-se com a mera entrada do bem importado em território nacional. Letra E, deverá incidir, pois a ausência da antecipação da opção de compra no contrato de arrendamento mercantil representa uma hipótese de incidência do referido tributo. Galera, houve uma mudança de posicionamento do paradigma aqui quanto ao Supremo Tribunal Federal. A ministra Ellen Grace falava que toda importação era incidência do imposto. Toda importação. Então nós já tivemos a situação de tributar inclusive o arrendamento mercantil, porque entendia-se que bastou entrar no país que já havia incidência do tributo. O Supremo Tribunal Federal declarou especialmente uma exceção a essa regra no arrendamento mercantil feito para as companhias aéreas. Então, muitos produtos, por exemplo, que vão fazer o conserto das aeronaves, eles têm que ser trazidos para o país. Ficam aqui, por exemplo, de stand-by. Pode ser que a aeronave vá utilizar ou não vá utilizar o produto, mas depois voltam para o exterior se não forem utilizados. Então, esse arrendamento mercantil de deixar ele à disposição aqui ou debaixo de algum regime aduaneiro especial, transformou-se em hipótese de não incidência do ICMS. E para completar o nosso raciocínio, já que o Supremo Tribunal Federal hoje se posiciona aqui quanto às companhias aéreas, não há o que se falar de incidência do tributo, porque não tem a opção de compra, porque vai ficar temporariamente no país e vai ser devolvido para o exterior, indo contra o posicionamento anterior da ministra Ellen Grace. Hoje nós ainda temos o posicionamento também da nossa lei aqui em Roraima,
e no nosso regulamento do imposto, que falam que as operações de arrendamento mercantil estão amparadas por não incidência no nosso ICMS, exceto na opção de compra. Mas mesmo nessa opção de compra, nós já sabemos que o STJ se manifestou quanto a essa antinomia. Tudo que eu estou falando, galera, é para te ajudar também na prova. A antinomia é quando duas leis de mesma estatura, ou seja, de mesmo grau de importância, tratam de formas diferentes o mesmo assunto. A Lei Candir é uma lei complementar federal que trata a respeito do arrendamento mercantil como uma não incidência, mas diz que na opção de compra incide o imposto. A lista de serviços, que também é uma lei complementar federal, 116/2003, também trata o arrendamento mercantil como uma hipótese de incidência do ISS, subitem 15.09. E incide o ISS sem ressalva. Então, para uma lei complementar federal de 2003, incide o ISS. Para uma lei complementar federal de 96, incide o ICMS na opção de compra. Para o STJ, quando há uma antinomia, neste caso, as duas falando do mesmo assunto, prevalece a mais nova. Então, o entendimento do STJ é que só incide o ISS no arrendamento mercantil. É o entendimento do STJ. Então, estou falando de um monte de jurisprudências aqui para te ajudar a matar questões de prova, inclusive em tributário. Tá bom? Porque a nossa matéria aqui, eu penso em legislação, mas eu penso em tributário. Eu quero matar tudo. É o famoso fiscal com grande cabeção, né? Um prato de sopa cheio de informações, uma coisa louca a tua cabeça. E até o dia da prova ela vai crescer mais uns 10 centímetros. Tanta informação que tem que caber aí dentro, né? E você vai ver que o 01 tem um cabeção, né? O primeiro colocado do concurso, você já olha para a cabeça, bem que eu sabia, bem que Tudão falou, o cara tem uma cabeça para caber aquilo tudo, coisa louca, tá bom? Mas então o gabarito dessa questão para nossa prova aqui, qual seria? A alternativa à letra A. Neste caso, não deverá incidir, ele já deixou claro ali, né? Não tem opção de compra, não tem que falar. Não deverá incidir, pois não ocorre a circulação jurídica do bem. O que é a circulação jurídica? Inclusive agora, muito importante para a nossa prova. A circulação jurídica é com a mudança da titularidade, quer dizer, não é somente a circulação física, mas sim a circulação onde você muda o titular do arrendador, que era o dono, passa a ser o arrendatário, o dono, e não somente o usuário. Fechou, galera? Gabarito aqui? Então, beleza, vamos para outra. Manuel é um comerciante em Caracaraí. O senhor conhece essa cidade? Roraima, vem que tem, né? Vem que tem fiscal em Roraima. Caracaraí. Ficou em dúvida sobre o local em que ocorre a cobrança do ICMS. Consultando então a lei estadual, constatou que o local da operação ou prestação, para efeitos dessa cobrança e da definição do estabelecimento responsável, eu sempre falo para o meu futuro fiscal olhando nos olhinhos. Talvez de todos os aspectos do fato gerador do ICMS, aquele que tem mais chance de cair com questão prática na prova, uma situação prática, é o local da operação ou prestação. Porque olha só, aonde está a mercadoria? No momento que acontece o fato gerador, ou seja, entra também o aspecto temporal, vai me indicar o sujeito ativo, ou seja, o aspecto pessoal ou o aspecto subjetivo, e também o sujeito passivo. Então vamos lá de novo. Aonde está a mercadoria? No momento da ocorrência do fato gerador, ou seja, o local da operação ou prestação, juntamente com o aspecto temporal do fato gerador, vai me indicar quem é que pode cobrar esse tributo, sujeito ativo, e quem é que vai pagar esse tributo, sujeito passivo. Então, é um determinado tópico que relaciona outros aspectos do fato gerador e que, a princípio, geram questões fáceis de cair na prova. Cai direto, né? Então, a gente lembra do artigo 11 lá da Lei Candir, artigo 38 aqui do nosso Código Tributário Estadual, e vai cair na prova, vai cair na prova, vai cair na prova. Então, volta lá e ele fala assim, ó, a prestação, né? Isso, olha só que interessante que o Alexandre fala. O Alexandre fala a respeito ainda do arrendamento mercantil, que na opção de compra, ó, vamos falar aqui, vamos aproveitar aqui a informação do Alexandre. A opção de compra lá em Roraima, quando a operação é interna, ou seja, a opção de compra é interna entre arrendador e arrendatário, escolher o estado de Roraima para não tomar um monte de ação judicial e perder lá no STJ, e escolheu isentar. Então, a opção de compra, quando o destinatário é contribuinte do ICMS e ela é uma operação interna, arrendador e arrendatário estão em Roraima,
Aqui no estado de Roraima, eles isentaram. Anexo 1. Boa, obrigado por acrescentar aqui. E isso aqui, na verdade, foi assinado para que todos os estados pudessem adotar e fugir, né, da efetivação da tributação. Tudo bem, tem a tributação, mas não vai cobrar o tributo porque está amparado por isenção. Mas somente alguns estados adotaram a isenção. Roraima é um deles. Obrigado aí, meu querido Alexandre. Vamos lá para outra questãozinha. Então, olha lá. Letra A. Prestação de serviço de comunicação não medido, que envolva localidades em diversos estados. O local da operação será aquele em que se localiza a antena do satélite. E o imposto será dividido igualmente entre os estados envolvidos. Local da prestação será aquele onde está o estabelecimento do tomador do serviço ou o domicílio do tomador de serviço. E o imposto será dividido igualmente entre os estados envolvidos. Legal essa prestação de serviços não medidos caindo na prova da CESP, porque eles conhecem desse assunto. E aí a gente tem lá o serviço de rastreamento de veículos via satélite. Como eu não consigo medir o quanto de serviço está sendo utilizado pelo destinatário, como ele está pagando por mensalidades, como a princípio o serviço não é medido, mas ele paga por mensalidades, a gente vai ter aquela informação interessante na Lei Candir, que é repetida na lei aqui de Roraima, que a princípio indica que você vai dividir pela metade o tributo que é devido para o estado onde está o prestador de serviço em relação ao tributo também que é devido para o estado do prestador de serviço. O prestador vai receber metade do tributo e o tomador vai receber a outra metade. A gente entende que metade seria alguma coisa como tipo calcular o ICMS num estado, calcular o ICMS no outro estado e dividir por 2. Não é isso. O convênio elaborado junto ao CONFAS para poder resolver a situação fez com que os estados pegassem a base de cálculo e dividissem por 2. Então, por exemplo, o prestador de serviço de rastreamento de veículos via satélite está lá em São Paulo, o tomador de serviço está aqui em Roraima. O serviço vai ser dividido por 2, a base de cálculo, o preço de serviço combinado entre as partes. E aí, essa base de cálculo dividida por 2, em Roraima vai incidir a alíquota do serviço de comunicações e em São Paulo a alíquota dele do serviço de comunicações. Se forem iguais, o tributo vai ficar igual. Mas se forem diferentes, por exemplo, lá no Rio de Janeiro a alíquota do serviço de comunicações é 33%. Então vai ser um baita de uma alíquota gigante lá no Rio de Janeiro e uma alíquota menor aqui em Roraima. Tudo bem? Então é assim que funciona. Mas, vamos voltar lá, não é o gabarito da questão, porque ele fala da antena do satélite, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Letra B, prestação de serviço de transporte, o local do domicílio destinatário do serviço, na hipótese da utilização por não contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro estado e não esteja vinculada à operação prestação subsequente. Os alunos têm uma certa dificuldade de ver o DIFAL nessa situação, porque ele fala de operação ou prestação, às vezes ele não entende. Queridos, vamos lembrar o seguinte, quando uma mercadoria sai de um estado para outro, entre contribuinte do imposto e vai para consumidor final, você tem 2 faturadores quanto à mercadoria, não estou falando nem de serviço, quanto à mercadoria. Fato gerador número 1, saída da mercadoria. Fato gerador número 2, entrada no estabelecimento do destinatário, que é o fato gerador do DIFAL sobre a mercadoria. Agora, o serviço acontece a mesma coisa, você sabia disso? Quando o serviço de transporte é iniciado num determinado estado e vai terminar no outro, o destinatário do serviço, né, o contratante desse serviço, lá, o destinatário, não vai dar nova saída de mercadoria ou não vai dar início de prestação de serviço quanto àquela situação. Fato gerador número 1, no início da prestação de serviço de transporte, há o fato gerador. Fato gerador número 2, na utilização do serviço de transporte pelo usuário final, né, utilização do serviço de transporte pelo usuário final, que não vai dar nova saída, tem fato gerador de FAL. Então, na verdade, você teria 4 fatos geradores. 4 fatos geradores, veja. Então, se a saída, por exemplo, é de São Paulo e está indo para Roraima, você tem fato gerador número 1, mercadoria, saída da mercadoria. Fato gerador número 2, entrada no destinatário em Roraima, de FAL. Fato gerador número 3, início da prestação de serviço de transporte lá em São Paulo. Fato gerador número 4, término utilização do serviço como usuário final do serviço aqui em Roraima. Utilização do serviço. O nosso momento da prestação aqui, o nosso local da prestação é o local onde se der a utilização do serviço, porque o serviço não é algo tangível, então não é onde entra o serviço, mas sim onde ele é utilizado. Tudo bem? Opa, eu acho que às vezes você não ouve essa explicação aqui, né? Valeu, Richard. A alíquota de telecomunicações aqui, né, em Roraima, alíquota de 25%.
Uma alegria poder estar falando aqui com os futuros fiscais de Roraima. Eu torço muito pela aprovação de vocês, tá bom? Torço aqui olhando para os seus olhinhos, deixa eu olhar de novo. Torço pela aprovação de cada um de vocês. Detona, galera. Vai com tudo, que dê tudo certo aí para vocês. É um desejo do meu coração. Vai lá, Magalhães. Vamos lá, Tudão, vamos lá. Aí ele fala assim, ó. Então a letra B, por que está errada? Porque ele fala assim, ó. Tratando-se de prestação de serviço de transporte do domicílio do destinatário do serviço. Não é o caso, tá? Não é o do domicílio do destinatário do serviço, galera. Por favor, não guarda isso aí não. A letra B está fora. Letra C é o local da prestação de serviço de comunicação. No caso da prestação de serviço de comunicação, o local do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando prestado por meio de cabo ou de fibra ótica. Galera, na situação geral, genérica, né, do serviço de comunicações, nós temos aí que o local da prestação é o local onde o serviço está sendo prestado, né? Então, no caso de serviços, a princípio você vai pegar o estabelecimento ou domicílio do tomador, são serviços relacionados a satélite. Não é o caso do cabo ou fibra ótica. Então, o serviço está sendo prestado aonde? Então, aonde está aquela que gera o sinal? É para onde é devido o tributo. Tá? Toma cuidado aqui, né? Quer dizer, inventou cabo ou fibra ótica, pode inventar na tua prova também, mas essa situação de cabo ou fibra ótica não tem na nossa legislação própria uma coisa específica para isso. Ele inventou o caso. Mas ele inventou um caso que está fora da exceção à regra, porque a gente tem uma regra geral, local onde o serviço é prestado, e nós temos uma coisa específica, por exemplo, o domicílio do tomador, quando a princípio você não consegue determinar o local, porque o satélite está lá passando na estratosfera, pi, 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 pi. E aí você vai falar, como é que eu vou pegar lá no satélite e cobrar o tributo? Vou cobrar do domicílio do tomador, né? Vou cobrar da pessoa, por exemplo, que está aqui, né? Então, quer dizer, eu tenho o domicílio, eu tenho o local do estabelecimento do tomador, eu vou pegar ali, mas não é o caso, tá certo? Então, na verdade, a letra C também está fora, Tudão. Exatamente, a letra C também está fora. O que mais? Letra D de dado. Local onde, a princípio, tratando-se de bem importado do exterior, o local do desembarque do produto, quando transportado por avião ou barco. Inventou moda, né? O desembarque do produto, você até já ouviu esse trem, né? Mas era justamente na situação do pescado, né? Crustáceo e molusco. Alguém chegou para mim e perguntou assim, se o brasileiro, a princípio, vai lá e pesca baleia, Tudão, para onde é devido o tributo? Né? Se é para o local de desembarque do produto, da pesca, ou se é para o local... Aí eu falei, cara, por que você está perguntando isso? Só porque a baleia não é peixe? Não é crustáceo, não é molusco, é mamífero? É isso que você está perguntando, seu indecente? Falei pro aluno. Aí ele falou, é exatamente isso, Tudão. Eu queria que você se virasse nessa situação da baleia. Então tá bom, antes de cair na prova da SESC, a gente já dá o gabarito. Quem tiver com a baleia, que se ferre. Opa, que pague o tributo, né? Por exemplo, você está com um produto que não tem uma regra específica e você deu saída dele, né? Porque normalmente o que acontece com a baleia? A baleia é pescada em alto mar e a princípio é trazida para o porto, né? Então quem a princípio der saída daquele produto, né, que não é peixe, nem crustáceo, nem molusco, professor Tudão, pela madrugada, hein? Cada hora eu falo o seguinte, cara, não tem como eu pensar em todas as perguntas possíveis da prova. Não só pelo avaliador, eu acho que muito mais difícil é pensar em todas as perguntas que saem da cabeça de um futuro fiscal. Esse é muito mais casca grossa que o avaliador. É a baleia, Tudão. Então vamos lá. A letra D está fora, né? E a letra E, que é justamente a situação da irregularidade, que muitas vezes o colega fiscal vai se deparar, que é a mercadoria, né? O local onde se encontra a mercadoria, tratando-se de mercadoria, onde ela se encontre, quando em situação pela falta de documentação fiscal. Galera, quando falta documentação fiscal, não tem jeito, né, Tudão? Porque é uma situação de irregularidade e normalmente tem caído em prova, os caras gostam dessas situações e aí é bom que o aluno perceba que essas situações podem cair na sua prova. Então, situação de irregularidade. Parei a carreta, estou no quilômetro tal da rodovia BR-101, ou estou lá na Transamazônica, lá em Roraima. Pois é, parou a carreta lá, não tem nota fiscal, não tem nada, Tudão. Estava entrando lá na área de livre comércio, lá sem nota fiscal. Peguei os caras no flagra. Então tem uma irregularidade. O que você vai fazer? Falou que está de passagem. O
que entrou lá em território de Roraima e está indo para a Venezuela, que não é nem para nós aquele produto. Pois é, mas está sem nota, está na tua frente. O local onde está a mercadoria, para onde é devido tributo, a operação é considerada interna aqui no estado de Roraima, tributa tudão para Roraima. Ah, mas ele está... Pois é, mas não tem nota. Não dá para acreditar em nada do que ele está falando, não. Tudo bem? Dá um aperto lá no motorista, fala para ele, ó, você não pode fazer isso aí, não sei o quê, vou aprender essa carga. Ele já arranja o jeito de falar com o dono da mercadoria e alguém aparece para pagar o tributo e liberar a carga. Senão, ninguém sai. Tudão, você está falando isso? Na prática é assim que o pessoal faz. Tá bom? Vamos lá, vamos para outra. Outra questãozinha. Tudão, eu quero ser fiscal. Vamos lá. João é um gerente tributário de um estabelecimento empresarial localizado em Alto Alegre, em Roraima. Estava em dúvida sobre as regras de incidência no estado. Ao consultar a lei estadual que dispõe sobre o sistema tributário do estado de Roraima, João constatou que essa lei considera saída do estabelecimento da empresa de leasing, uma mercadoria arrendada, em contrato de arrendamento mercantil por período inferior a 2 anos, sem opção de compra. Ah, essa questão é aquela questão que trata, né? Boa, Alice. Eu sempre pensando, né, numa possível situação de prova. O aluno me pergunta da baleia. O Alice falou que para a região de Roraima você não precisa pensar na baleia, você pensa no boto. Por mais que o Tudão possa pensar no exemplo, o aluno pensa na baleia e o outro já pensa no boto, aí ele já está com o boto agora. Então, na verdade, agora, o que acontece, Tudão, se nós pescarmos o boto? Para onde é devido o tributo? Fechou. Aí você agora se enrosca aí. O boto, mamífero, meu querido, eu já vi os... Né, boto, né? Boto é mamífero? É mamífero. Tudão. Peixe-boi, minha filha ama peixe-boi. Peixe-boi. Nunca vi uma pessoa que gosta tanto de peixe-boi como a minha filha, galera. Ó, João, só para vocês saberem, né? Aqui em casa eu tenho 7 peixe-bois. Como assim, Tudão? 7 peixe-bois? Tua casa é grande, né? Não, é tudo de pelúcia. Toda vez que eu encontro um peixe-boi de pelúcia diferente do que ela já tem, eu tenho que comprar. Por quê? Porque ela ama peixe-boi, meu. O que eu faço? Faço tirador. Então, ó, João, um gerente, né? Isso aí, Edinaldo. João, gerente tributário de um estabelecimento empresarial, então, localizado em Alto. Aí ele está falando aqui a respeito de saídas fictas ou saídas presumidas. O que é isso, Tudão? Então, o Estado estabelece que em determinadas situações, dentro do Estado, então Roraima estabelece em determinadas situações, que há saídas fictas ou presumidas. A mercadoria nem realmente efetivamente sai, porque aí não seria ficta, seria uma saída real. É aquela tal da saída simbólica que você lê na legislação e às vezes você não entende. Por que é simbólica, Tudão? Porque na verdade a mercadoria não está ali. A saída é como se tivesse acontecido, mas ela não ocorreu daquela forma. Vamos ver se tem alguma dessas saídas aqui na nossa legislação aqui de Roraima, porque alguma delas tem que ser o gabarito da questão. Estamos falando de saídas fictas ou presumidas. É um tema interessante dentro do momento da ocorrência de fato tirador, porque você não está vendo a mercadoria, mas você vai ter que fazer uma nota fiscal indicando que aquela operação aconteceu. Então vamos lá. Considera-se, né? João constatou que essa lei considera saída do estabelecimento da empresa de leasing, que é a do arrendamento mercantil, a mercadoria arrendada em contrato de arrendamento mercantil por período inferior a 2 anos, sem opção de compra. Então, uma situação esdrúxula que não tem nada a ver com a legislação própria, né, do nosso tributo. Aqui no Roraima a gente não tem nada disso aqui. Considera-se ocorrido fato tirador quando do momento do encerramento da atividade do estabelecimento relativamente ao estoque nele existente, somente quando declarado pelo sujeito passivo como da contagem física. Galera, é o seguinte, aqui nós temos um problema. Por quê? Porque existe realmente um fato tirador no encerramento da atividade do estabelecimento, né, ocorrendo quanto ao estoque existente. Só que ele botou uma regra ali, somente quando declarado pelo sujeito passível como o da contagem física. Da onde que ele tirou isso? Inventou. Né? Então, o que a gente faz? A gente diz o seguinte, não pode um estabelecimento ficar com estoque dentro da empresa e fechar as atividades dela sem fazer uma saída ficta. Ele tem que emitir uma nota fiscal pelo valor de custo daquela mercadoria e pagar o ICMS nela, mesmo que ele não tenha para quem vender. Ele não vendeu a mercadoria.
Ele vai botar o sócio lá na nota fiscal dizendo que está comprando a mercadoria e vai acabar com aquele saldo credor que porventura ele tenha por causa daquele estoque que é o último que ele tem na empresa. Nem pensa em ir lá na Receita do Estado de Roraima e pedir, eu queria o meu crédito do ICMS referente aos meus estoques que eu estou encerrando a empresa. Querido, nem pense em fazer isso. Na verdade, o que fala a nossa legislação tributária estadual é justamente fazer a saída ficta, mas não tem essa condição aqui em Roraima. Então, é estranha essa condição. Pareceu uma condição que não tem na nossa legislação. Então, a letra B também está fora. Letra C. Considera-se ocorrido o fato gerador no momento da verificação da existência de estabelecimento de contribuinte, inscrito no cadastro estadual ou em situação cadastral irregular, em relação ao estoque de mercadorias nele encontrado. Veja, ocorre o fato gerador no momento da você verifica a existência de um contribuinte inscrito no cadastro ou em situação irregular, em relação ao estoque de mercadorias nele encontrado. Nós não temos essa regra em específico aqui em Roraima, mas é interessante você saber que aquele estabelecimento que estiver em situação irregular e tem um estoque nele, provavelmente a gente diz que é porque ele botou aqui situação regular, né, inscrito no cadastro, ou em situação irregular. Quer dizer, na verdade ele deve estar não inscrito no cadastro ou em situação irregular. Quer dizer, uma coisa junto com a outra, né? Por quê, Tudão? É o seguinte, vamos imaginar a seguinte situação. Você vai fiscalizar lá em Roraima e o estabelecimento está lá aberto. Aí você chega lá e pede a nota fiscal. O cara, pede o talão de nota. Pede o livro fiscal. O cara não tem nada. Na verdade, ele está só vendendo os produtos, ou está cheio de estoque lá, não tem ninguém comprando, mas está cheio de estoque lá. E para o estoque estar lá, ele não é fabricante, ele comprou de algum lugar, comprou sem nota. Então a gente diz que nasce um fato gerador ali, porque eu não sei de onde que veio aquela mercadoria. Mas o fato dela já estar ali, já houve fato gerador. Então nasce fato gerador ali, eu conto o estoque do cara e cobro ele do imposto. E ainda uma multa por comprar sem nota. Por exemplo, estou resolvendo questão prática, inclusive, para você que vai ser fiscal aqui de Roraima. Bom, mas e aí, Tudão? Se ele está em situação regular e ele comprou sem nota, é a compra sem nota. Agora, se ele está em situação irregular e ele comprou sem nota, aí é uma situação tipo, nasce um fato gerador ali porque eu não sei nem de onde ele comprou e ele está totalmente irregular. Né? Então, está totalmente irregular. Por isso que a letra... Veja, nem tem essa previsão aqui em Roraima. Estou tentando ajudar você a entender mais um pouco da questão que foi colocada. E porque também caiu na prova de concurso, né? A gente está vendo aí o rigor da prova. Letra D. Considera que seu ocorrido fato gerador na saída do estabelecimento de mercadoria constante no estoque final na data do encerramento das suas atividades. Artigo 6º do Código Tributário do Estado aqui de Roraima tem essa previsão. Letra D é o gabarito. Tá bom? Isso aí, Wallace. Letra E. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto da verificação da existência de mercadoria a vender em território de Roraima com destinatário certo ou destinada a contribuinte em situação cadastral irregular. Aqui provavelmente deveria ser sem destinatário certo. Aquela mercadoria que entra no território sem destinatário certo, e aí a gente diz que considera-se ocorrido o fato gerador, né? Se a princípio essa mercadoria vem numa situação de irregularidade. Não é o caso aqui, ele misturou aqui a situação, gabarito a questão, alternativa letra D de dados. Outra questão. Antônio, empresário de Amajari, outra cidade que eu desconheço. Amajari. Edinalda ficou com dúvida, né? Eu não consigo ler aqui, na C. A Edinalda ficou com dúvida na C, ó. Considera-se ocorrido fato gerador no momento da verificação da existência do estabelecimento de contribuinte inscrito. Mas se ele está inscrito, Edinalda, não é nesse momento, tá bom? A inscrição dele já faz com que o fato gerador aconteça em outro momento. Agora, em situação irregular, aí sim, o que está no estoque dele é uma situação de irregularidade. Agora, quando ele está inscrito, o momento é outro. O momento do fato gerador é a saída de outra pessoa que mandou para uma empresa inscrita, né? Então, esse que é o problema. Tá bom? Vamos lá. Antônio é um empresário que está lá em Amajari, Roraima, preocupado com seu plano de negócios. Ficou em dúvida sobre quem seria o contribuinte do ICMS em determinada situação. Consultando então a lei estadual, constatou que o contribuinte é... agora aqui a pergunta o tema está aqui, né? Contribuinte quem é contribuinte do imposto? A pessoa que promove o leilão de veículos devolvidos a banco ou a empresas de leasing em decorrência da inadimplência
em financiamento ou arrendamento? Então, quem promove o leilão é o leiloeiro, né? E aí o leiloeiro faz a promoção do leilão e o banco em si, ou a empresa de leasing, são aquelas que a princípio têm os veículos a serem leiloados. Ele não está perguntando do banco ou da empresa de leasing, ele está perguntando de quem promove o leilão, o leiloeiro. O leiloeiro não é contribuinte do imposto, galera. O leiloeiro é responsável tributário, tá bom? Então toma cuidado aqui, ó. A pessoa física ou jurídica que importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade. Opa! Qualquer pessoa para qualquer finalidade. Se importar, é contribuinte. Lembra do funk do Tudão? Então, qualquer pessoa física ou jurídica, né, importe para qualquer finalidade, seja uso, consumo, ativo ou revenda, importou, se tornou contribuinte. Isso cai a pinca nas provas da CESP. Então, toma cuidado, esse importador, ele é muito lembrado, importador de serviço, importação irregular ou arrematante, importação de mercadorias, sempre lembrando para a prova que não precisa de habitualidade e nem de volume. Tá legal? Volta lá, então, gabarito da questão, alternativa à letra B. Aquela pessoa jurídica que realize, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, operações de circulação de bens próprios, valores ou pessoas. Bom, quem circule bens próprios, valores ou pessoas, mas não tem habitualidade, não é contribuinte do imposto. Não é uma situação excepcional. Tá legal? Bom, letra D. Pessoa que no exterior tenha contratado e utilizado o serviço de táxi entre o aeroporto e o centro da mesma cidade. Olha só que interessante. No exterior ele contratou uns táxis entre o aeroporto e o centro da cidade. Pagou com cartão de crédito emitido no Brasil. Sobre esse serviço incide o ICMS. Veja, é interessante, vai incidir nesse cartão de crédito um baita no IOF, né? Porque se você pagou em moeda estrangeira, IOF na jogada no câmbio. Agora, não tem que falar desse... É interessante, mas vale a pena a gente ver a banca, né? A banca sempre tentando trazer uma coisinha diferente. Veja, não tem que falar de ICMS nessa jogada aqui. Por quê? Porque mesmo o serviço sendo totalmente prestado no exterior, não tem como a gente ter os elementos para cobrá-lo no Brasil, né? Não tem como cobrar desse taxista no estrangeiro, não tem como cobrar, né? Não temos a base de cálculo nem ali que está ser aplicada no estrangeiro. Então, faltam elementos, é o que o Supremo Tribunal Federal fala. Mas aí cai na prova na parte prática. Veja que a CESP conhece da matéria. Você vai falar, faltam elementos. Apesar da Lei Candir dizer que serviço prestado no exterior tem incidência do ICMS. Mas a gente sabe que quando ele é totalmente prestado no exterior, não tem vínculo com o Brasil, eles tentaram criar um vínculo com o cartão de crédito. Não há que se falar de imposto. ICMS não vai ter. Tudo bem? Mas vale a pena você entender. E a letra E, ele fala assim, ó, entidade que adquira álcool de cana, biodiesel de mamona ou gás processado de aterro sanitário, oriundo de outra unidade da federação, destinado à geração de água quente em um hospital privado, do qual seja titular. Então é uma entidade que está adquirindo, aí você pensa assim, isso aqui não é derivado de petróleo, né, Tudão? Álcool de cana não é derivado, biodiesel de mamona não é derivado, porque quando é derivado de petróleo ou energia elétrica, aquele que adquire para consumo próprio acaba se tornando contribuinte, independente da habilidade ou volume. Mas ele meteu aqui, ó, biodiesel de mamona, gás de aterro sanitário, álcool de cana, isso aqui são produtos que a princípio são comprados e quem vende, quem deu saída do produto tem a incidência do tributo, né? Como contribuinte do imposto. Então, não cabe aqui essa informação. Beleza, pessoal? Vocês conseguiram aqui perceber informações interessantes aqui para a prova? Vamos pegar agora uma questãozinha, por exemplo, aqui, ó. Essa questãozinha feita aí a respeito, né? Vamos pegar um IPVA agora? Vamos pegar um IPVAzinho aqui básico para a gente poder olhar na prova. Né? Hoje a gente está aqui no nosso aulão do final lá, meu querido. Pelo amor de Deus, vem aí, por favor. Vou olhar de novo nos teus olhinhos. Tô dando a dica. Vem que tem. Eu mando o material para vocês, mando com tudo com gabaritado. Você dá uma olhadinha naquele momento, fica lá, boto lá os artigos para você poder, né? Faço tudo bem... com todo carinho, é para você passar, meu. Tem que passar nesse negócio. Tem que virar fiscal logo. Vamos lá. Agora vamos lá para o PVA. Olha só o que caiu nessa prova aqui da Cefim Rondônia. Então, vamos pegar lá estados vizinhos. Opa. Vamos lá. Aí ele fala assim, ó, Júlio vendeu seu carro a José, deixando de comunicar a venda ao DETRAN, Departamento de Trânsito de Roraima.
Só o fez 4 anos mais tarde, quando recebeu uma citação em processo de execução fiscal pelo não pagamento do IPVA do veículo. Neste caso, o valor do imposto é devido por José, que adquiriu o veículo e estava na posse do carro. Né? O valor do imposto é devido por quem? Veja, Júlio vendeu o carro a José e não informou. Quem é que eu vou poder cobrar? Né? Júlio, que não informou órgão próprio sobre alienação. Ambos de forma solidária. Veja que esse tipo de resposta aqui não é só você pegar a jurisprudência, o pessoal vai caindo em cima de jurisprudência, não, porque a jurisprudência fala a respeito dessa situação. Mas o que você tem que olhar além do tributo aqui no caso. Né? No caso aqui, o Código Tributário do Estado de Roraima a respeito do assunto. Quando você vende o veículo automotor para alguém e a partir desse momento você não informa ao Detran, você continua se tornando responsável pelos fatos geradores seguintes que vão acontecer, quer dizer, aquilo que vai acontecer depois, a legislação do nosso IPVA aqui de Roraima diz sim, além de você ser responsável, ela ainda fala, você é solidariamente responsável. Vamos lá, quanto ao IPVA, dica para você, além de ele cair na prova, só tem lá 30 artiguinhos para você ler no Código Tributário Estadual, ele vai cair com 4, 5 questões na prova. Galera, não pode deixar de estudar o IPVA. Assim como não pode deixar de estudar o ITCD também. 20 artigos no CTE, 4, 5 questões na prova. Pelo amor de Deus, a gente tem que pegar esses artigos aí, esmiuçar, destrinchar e levar para a prova. Tá bom? Mas vamos lá. Aí ele fala aqui, ó. Então pelo que você está falando aqui, para mim, a resposta vai ser ambos solidariamente, né, Tudão? Exatamente. Ambos solidariamente, que havendo a fazenda optar pelo sujeito passivo da execução. Exatamente. Então não é o José, que a princípio vendeu, o Júlio que vendeu o carro, não é o José, mas ambos solidariamente. Né? E não é a letra E, porque ele fala de solidariedade, mas com benefício de ordem. Não tem benefício de ordem. Está aqui, ó, o gabarito aqui, ó, artigo 102. São solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA qualquer pessoa física ou jurídica que tenha interesse comum na transferência de veículo de outra unidade de federação para esse Estado. E nós temos a situação específica relacionada ainda no artigo 102, falando sobre essa situação. Então, eles são solidariamente responsáveis porque ambos têm interesse comum nessa compra e venda. Tá bom? Então, guarda essa situação aqui para a prova. Outra questãozinha, ó. A respeito... Essa caiu na Cefaz DF. Essa caiu na Cefaz DF. A respeito do IPVA no âmbito de Roraima, assinale o item seguinte. Terá isenção do pagamento de IPVA o proprietário de veículo roubado, furtado ou sinistrado, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, ou seja, você tem anotado no boletim de ocorrência. E aí, galera, tem isenção aqui no nosso estado? Ó, vou falar uma coisa para você. Sempre tem caído na prova a listagem de isenções do IPVA, sempre. Toda a prova da CESP, o pessoal bota uma questãozinha lá de isenção do IPVA. Você não pode ficar sem conhecer as isenções do IPVA para a prova, beleza? E aí é o seguinte, nós não temos uma isenção do IPVA quanto ao veículo roubado, furtado ou sinistrado. Por quê? Porque entendemos, segundo a lei os Código Tributário Estadual, que estamos diante de uma situação de não isenção, mas uma situação de não incidência do tributo. Ou seja, a gente vai dizer que durante aquele período que o veículo não ficou na posse da pessoa que foi furtada ou roubada, ele a princípio vai não incidir o tributo. Não vai incidir, olha que coisa interessante, né? E é sempre o mês que a princípio a pessoa tinha algum dia a posse e a propriedade juntas é devido o tributo. O mês que ela perde a posse, porque a princípio foi furtada, foi roubada ou houve o sinistro, aí ela vai ficar amparada pela não incidência. Tá certo? Então, é interessante isso e cai na prova de vocês, olha lá. Então tá lá, ó, artigo 97, parágrafo 4º do CTE. O IPVA não incide sobre o veículo roubado, furtado no período entre a ocorrência do fato e a data da sua devolução ao proprietário ou da sua transferência a um terceiro, para um novo adquirente. Desde que, aí tem as condições, ó, seja lavrada a ocorrência policial, respectiva aí a comunicação do Detran, a não incidência seja requerida pelo interessado acompanhado dos documentos mencionados na linha anterior. Beleza, galera? Então essa aí é uma não incidência do tributo. Galera, é o seguinte, tem muita coisa legal que eu poderia estar trazendo aqui para vocês, mas infelizmente o tempo é curtíssimo, né? E muita coisa bacana a gente pode estar conversando aqui com vocês. Eu espero sinceramente que a gente possa estar sempre ajudando vocês.
Não falte ao aulão, né, de véspera. Eu sei que você vai estudar com vários professores as matérias todas ali e comigo a gente vai pegar um aulão ali para poder detonar a nossa legislação tributária. Né? Se me derem 1 hora vai ser benção, se me derem 2 horas vai ser benção. Eu vou trabalhar com o tempo que me derem para a gente poder partir para cima deles. Tá bom? Desejo a todos vocês uma excelente prova. Quem não ver mais, uma excelente, faça a melhor prova da sua vida. Vai lá e detona. Mantém na tua mente que você é capaz e que você tem tudo para poder ser um excelente fiscal. Fiquem com Deus, todos vocês. Um forte abraço do professor Tudão. Uma alegria poder estar aqui lecionando para vocês. Até a nossa próxima. Até a tua aprovação. E até mais.